Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços estão aqui abaixo, depois vão lá conferir. E hoje vamos falar novamente sobre o desenvolvimento da fala, tá? Os vídeos anteriores, né? Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. E depois vai lá conhecer os vídeos, né, que já tem disponível, os vídeos mais antigos. Vocês vão perceber que tem muitos falando sobre desenvolvimento da fala, porque de fato é um tema que gera uma demanda muito grande. Nos próprios comentários dos vídeos anteriores, né, eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos dos pais. Então é algo que é um assunto que não se esgota, né, é algo que a gente pode estar sempre aprimorando esse entendimento. E a minha intenção principal assim nessa questão do desenvolvimento da fala é fazer com que os adultos, né, com que os pais, com que os educadores percebam que quando a gente está falando desenvolvimento da fala, a gente na verdade tem que ampliar nossa percepção, nosso entendimento e tratar disso como o desenvolvimento da linguagem, né, da comunicação, que é algo muito mais amplo, tá? A gente se comunica, né? O bebê se comunica muito antes dele começar a falar, não é? Da emissão das palavras de fato, que isso só vai acontecer a partir de 1 aninho de idade, mais ou menos, tá? Que é quando a criança começa a emitir as primeiras palavras. Mas antes disso, não é? Tem todo um processo, não é? Tem todo já uma dinâmica, não é? De interação, de comunicação acontecendo, tá? Que não precisa de palavra para isso. Então a criança, né, o bebezinho, ele está vocalizando, ele está fazendo um balbucio, ele está brincando, né, com sons, na verdade. Ele também consegue se comunicar através do olhar, consegue se comunicar através de um gesto onde ele aponta, né, e olha para sua mãe para fazer uma referência àquilo que ele está vendo, que isso é chamado de atenção compartilhada. Já falei isso aqui em outros vídeos, que essa questão da atenção compartilhada, gente, esse pequeno gesto, né, que muitas vezes passa meio assim despercebido pra gente, que não tem esse olhar mais apurado para observar essas coisas, mas a atenção compartilhada é algo fantástico, né? É algo primordial, é uma etapa, não é, um aspecto preparatório. A gente chama que ela deve acontecer, não é, na etapa pré-linguística, não é pré-verbal, esse comportamento da criança. Então, ela ainda não fala, o bebê ainda não fala, mas ele consegue, por exemplo, quando ele vê algo de interessante passar por ele, ou ele vê um objeto que está longe, que está distante, ele consegue apontar aquele objeto. Muitas vezes ele não só aponta, como ele vocaliza alguma coisa, e logo na sequência ele olha para a mãe e faz essa referência. Isso é de um significado super importante para a gente poder entender que a criança está seguindo essa sequência nessa etapa do desenvolvimento da linguagem, para finalmente lá na frente conseguir, não é, alcançar essa nova etapa que é da emissão mesmo, da verbalização da palavra, tá? Então hoje a minha proposta é trazer um vídeo prático para vocês, né, onde eu vou mostrar alguns objetos para que vocês possam explorar essa questão da vocalização da criança, desse olhar, dessa troca de olhar, não é? Dessa atenção compartilhada, para que a criança possa perceber a partir dessa vocalização que ela tem voz. Porque vocês podem observar, o bebezinho ele faz isso o tempo inteiro, não é? Ele está sempre brincando com os sons, ele está fazendo movimentos com a boca, não é? Bem diferentes, não é? Uma hora ou outra ele está mexendo de uma forma diferente, porque isso é a preparação, não é? É o processo. A gente, na ansiedade, né, os pais, eu percebo, na ansiedade de ver a criança falar, que a fala é o produto final, né? O verbo, a palavra, é o produto final. Mas a gente tem que se preocupar, não é? E cuidar do processo, né? Desse caminhar, desse passo a passo, que no finalzinho, né, lá na frente, no tempo certo, não é? Mediante os estímulos que foram feitos, né, de forma adequada, isso vai acontecer. A criança vai falar, ela vai verbalizar, né, e vai começar a entrar nesse outro processo de comunicação, onde a palavra também se encaixa, tá? Mas antes disso, vocês podem, né, e devem estimular, fazer esses estímulos para que a criança perceba, né? Perceba que ela tem uma voz, né, através dessa vocalização, através desse balbucio, e para que ela também desenvolva essa questão da intenção comunicativa.
não é? A criança ela precisa perceber, se perceber enquanto sujeito, não é? Enquanto sujeito que pode se comunicar, e ela, para isso, também precisa perceber o outro, não é? Precisa perceber o pai, a mãe, uma outra criança, a vovó, enfim, quem está interagindo com a criança naquele entorno, ela precisa perceber que existe aquele outro e que aquele outro pode e deve, não é, interagir com ela, ter essa troca, né, essa troca dialógica. Então, a gente pode estar estimulando isso através de brincadeiras. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, alguns objetos, né, que vocês podem utilizar em casa de uma forma lúdica para poder estimular essa interação, para que a criança se constitua, né, se perceba enquanto sujeito, enquanto aquele ser que pode estar se comunicando, não é? E ela não precisa, então, esperar falar, você não precisa achar que ela vai falar, precisa começar a falar para ela interagir, se comunicar com você, porque você vai perceber, a partir do momento que você desenvolve esse olhar assim mais apurado, você percebe que ela está ali a todo momento se comunicando. E é importante, não é, para que isso vá ampliando, vá ganhando força, o quanto é importante dos pais, não é, da mãe, de quem está interagindo com a criança, atribuir função e significado àquilo que ela está vocalizando, aquilo que ela está balbuciando, aquilo que ela está apontando. Então, por exemplo, a criança aponta para um bichinho de pelúcia que está lá na estante, você deve fazer referência a isso, você deve atribuir um significado, é importante, não é, para que você... É como se fosse um bate-bola mesmo, a criança vocaliza, a criança aponta, a criança olha para você, você pode e deve sim dar essa continuidade. Nossa, você tá vendo, é o bichinho de pelúcia, não é? O bichinho, você quer o bichinho, você quer brincar com o ursinho, enfim, ampliar o diálogo, não é? O máximo possível, não é, com poucas palavras, de uma forma gradual, mas ir ganhando esse espaço, né? Dando uma dimensão maior para essa intenção de comunicação que a criança apresentou, tá certo? Então, por exemplo, vocês podem utilizar o recurso do microfone, né? Pode ser um microfone de brinquedo que não faz, não é, a voz mesmo, ou pode ser aquele em que a gente liga, esse aqui é a pilha, a gente liga e aí quando a gente fala, a criança consegue se ouvir, não é? Então qualquer vocalização que ela faça, não é, falando aqui no microfone, ela consegue ter, não é? E é importante que a gente chame a atenção dela quando ela vocaliza e o som sai amplificado aqui no microfone, chamar a atenção dela, nossa, quem foi que falou? Não é? Fazer com que ela tenha essa consciência auditiva de que aquilo é a voz dela e que quando a voz dela aparece, isso gera uma reação no outro. Isso é importantíssimo para essa troca, não é? Para essa comunicação estar sempre sendo estimulada e sempre ganhando essa força. Outra coisa que é super simples, que eu boto muitos pacientes para fazer aqui no consultório e peço para as mães e os pais darem continuidade em casa, é isso aqui. Super simples, não é? Isso aqui é um rolo de papel toalha, não é? O papel toalha acaba e sobra isso aqui. Então, se a gente pega e coloca aqui, olha como sai a minha voz. Eles se divertem, as crianças adoram, não é? Porque quando a gente coloca, e é super fácil, não é? Porque para manusear, basta botar a boquinha aqui e a voz sai diferente, não é? E na medida que a voz sai diferente, a criança também acha graça, não é? E também se encanta com essa possibilidade. E tudo isso é estímulo que ela está recebendo, não é? Para poder se perceber, reconhecer a sua voz, reconhecer a sua força, reconhecer essa interação que vai acontecendo a partir dessa manifestação que ela se coloca. Outra coisa também bem legal, gente, é você pegar, não é, uma bola, uma bexiga, e aí você enche a bexiga na frente da criança. Você enche e depois você esvazia. Entrega para ela, né, até esvaziar. E você faz isso algumas vezes, 3 vezes, 4 vezes, enfim. E na quinta vez, por exemplo, que você for fazer, você finge que vai, não é, colocar a bexiga na boca e para. E espera. Vê o que a criança vai fazer. Vai ver a reação dela, não é? Ela vai vocalizar, ela vai fazer algum gesto, ela vai olhar para a bola e olhar para você, enfim, ela vai se virar
não é? Se ela gostou da brincadeira, né? Se ela se encantou com o ato de ver a bola encher e depois ela desinchar e querer mais, ela vai se encantar de alguma forma e vai dar um jeito, né, de fazer essa solicitação, que é o que a gente chama dentro da fonoaudiologia, dentro da pragmática, não é? Que é essa questão de como está havendo essa interação, essa comunicação, essa função da comunicação, é a intenção comunicativa, não é? Na medida que ela solicita que a brincadeira dê continuidade, né? Ganhe continuidade, ganhe espaço, e ela olha para você, não é, para solicitar, ou ela vocaliza, ela faz alguma forma, né, de algum jeito, ela vai fazer esse pedido para com que você mantenha, para que você continue, volte a brincar com ela, tá? Então, para você ver como é a questão da estimulação, são coisas simples, mas o grande segredo, não é, a grande questão é como a gente conduz, não é, como é que a gente dá significado, como é que a gente media essas atividades, não é tão simples, tão corriqueiras do dia a dia que a gente pode fazer, mas que tem um valor, não é, um potencial muito grande de estimulação, que a gente precisa lançar mão disso, porque realmente é algo que vai potencializar esse desenvolvimento, né, dessa comunicação, dessa interação, que vai acontecer na etapa pré-verbal dessa forma, né, através de outras maneiras que não a palavra, e aí sim a criança maturando, não é, e ganhando confiança e um entendimento e se preparando, não é, para poder verbalizar, a fala vai sair, né, e o desenvolvimento da fala vai então dar, não é, meio que um avanço maior. A gente vê que a criança começa a disparar e começa a aprender a cada dia, muitas vezes é uma palavra, é um som novo que ela consegue produzir, e a coisa tende a deslanchar, tá certo? Lembrando que qualquer inquietação, qualquer dúvida em relação ao desenvolvimento da fala e da linguagem da criança, né, da criança pequena, da criança que tem 1 aninho, que ainda não começou a falar, 2 aninhos, ou tem 2 anos, mas fala muito pouco, tem 3 anos e também ainda fala, mas fala pouco, é importante que vocês procurem uma avaliação do fonoaudiólogo para que ele possa, a partir daquela criança que ele está vendo, né, avaliar e orientar vocês da melhor forma possível. E isso pode fazer uma grande diferença, não só no desenvolvimento da criança, mas também assim, no processo, né, de ansiedade que muitas vezes gera nos pais, que acabam meio que se desorganizando, né, mentalmente, emocionalmente, e não dão conta, né, de mediar essa situação de uma forma mais tranquila, de uma forma mais positiva, tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês usem, não é, essas atividades, que vocês, se vocês já faziam, se vocês já utilizavam, mas tentem colocar esse sentido, né, colocar esse objetivo para fazer com que a criança, a partir desse objeto, a partir dessa interação, possa se perceber, não é? Que está havendo essa troca com o outro, percebendo o outro e se percebendo enquanto sujeito que pode se comunicar, não é? Que pode se expressar, que tem no outro essa possibilidade de troca, não é? De interação, tá certo? O vídeo de hoje foi esse. A gente se encontra ao longo da semana nas outras redes sociais da Terapia da Criança. Se não assinou o canal, assina. Se gostou aqui dos conteúdos, que a gente continua aqui gravando os vídeos. E é isso, mantemos o contato, qualquer comentário pode fazer aqui que eu respondo. Até o próximo vídeo, gente. Muito grata pela atenção. Tchau, tchau.